Vamos lá. Matemática para administração, contabilidade e economia. Aula 5. O assunto é funções. Então, na aula de hoje, vamos discutir a definição, mesmo que intuitiva, né, de função, definir imagem e gráfico de uma função e ver exemplos. Então, uma função, né, envolve três elementos. Tá? Essa que eu vou fazer aqui agora é uma definição intuitiva, definição formal de função, envolve outros conceitos e foge um pouco do escopo aqui do nosso curso. Mas intuitivamente, a gente vai entender função da seguinte forma, tá? Então a gente precisa considerar os conjuntos A e B, conjuntos arbitrários, conjuntos, tá? E eu coloquei aqui no cantinho o caso particular quando A e B são subconjuntos dos números reais. Basicamente é esse caso que nós está interessado, quando A e B são subconjuntos dos números reais. Mas a princípio, para o que nós vamos discutir aqui nesse exato momento, A e B pode ser conjuntos arbitrários, tá? Então, uma função, a gente usa a notação assim, eu vou chamar essa função de f, dois pontos A, flechinha, B. Então, isso aqui a gente lê uma função f de A em B, tá? É bem definida quando nós temos três elementos. O primeiro, o conjunto A, tem que ser bem claro quem é esse conjunto. Esse conjunto a gente chama de domínio e diz que é o conjunto onde a função é definida. O segundo elemento, o conjunto B, que nós chamamos de contradomínio, e é onde o conjunto onde a função toma valores. Então, uma função envolve um conjunto A, chamado de domínio, um conjunto B, chamado contradomínio, e terceiro, uma regra que permite associar, de modo bem definido, cada elemento x pertencente a A, um único elemento f de x pertencente a B. Então, um elemento do conjunto A arbitrário eu chamei de x, e a regra, né, que associa de modo bem determinado esse elemento de x pertencente a o elemento de B, eu chamei de f de x. Tá? Então, uma função, ao exibir uma função, é preciso que se exiba esses três elementos. O conjunto A, que é o domínio, o conjunto B, que é o contradomínio, e a regra, que permite associar o elemento de x ao elemento f de x pertencente ao conjunto B. Então, A é o domínio da função. Às vezes é interessante utilizar essa notação df, tá? No entanto, quando a gente escreve esse símbolo aqui, f de dois pontos A em B, o conjunto que está aqui já é o domínio, tá? Então, o A aqui já é o domínio, mas às vezes é conveniente também usarmos essa notação df para representar o domínio da função. B é o contradomínio da função f, então temos aqui um conjunto A, né? Temos aqui um desenhinho, o conjunto A, tá? Representado por aqui por esse símbolo aqui. O conjunto B, por esse outro símbolo, tá? Então peguei um elemento x em A, f é a regra que vai levar o elemento x no elemento f de x pertencente a B, e esse f de x a gente chama a imagem de x por f, pela função f. Tá? Então, ao dizer uma função, ao exibir uma função, é preciso que se exiba e se fique bem claro quem são esses três elementos: o domínio da função, o contradomínio e a regra. Tá certo? Para entender melhor essa questão, né, um único elemento, f de x pertencente a B, de forma bem definida, existem dois exemplos. O primeiro é meio bobinho, mas ele é muito útil para entender essa questão. Tá? Como assim um único elemento? Esse exemplo vai deixar claro isso. Então eu vou fazer aqui uma brincadeira, considerar o conjunto A, tá? Para ser o conjunto formado pelos alunos da nossa turma. Ok? Todos os alunos da turma. É o conjunto A. O conjunto B, eu vou considerar como sendo os números naturais. Então eu vou
vou descrever aqui uma função, preciso descrever os três elementos. Então, o conjunto A, que é o domínio, é os alunos da turma. O contradomínio, o conjunto B, os números naturais. E a regra que associa a cada elemento do domínio, a cada elemento da nossa turma, um elemento no conjunto B, no contradomínio, que é os números naturais, é a idade. Então, eu vou pegar cada elemento da nossa turma e vou associar ele, vou relacionar ele com um número natural, que é a sua idade. Ok? E por que a regra 3, né, o elemento 3 na definição, na discussão anterior, funciona bem nesse exemplo? Porque cada elemento X pertencente a A, então cada aluno da turma, todo mundo, todos os alunos da turma têm uma idade. Ok? Essa é a primeira questão. Todo aluno, todo mundo no conjunto A tem que participar da regra, não pode ninguém ficar de fora. Então, todo mundo no conjunto A, no caso dos alunos da turma, tem uma idade bem definida. Tá certo? O conjunto B, os números naturais, a idade, né, é um número natural. Então, o conjunto B é o contradomínio. E olha só que interessante agora, a relação de forma única. Tá? Então, a cada elemento x no domínio tem que ser associado ao elemento f de x pertencente ao contradomínio de forma única. Esse de forma única significa que não tem ambiguidade. Por exemplo, todo mundo na turma tem uma idade bem definida e tem só uma idade. Não é possível que você tenha 20 e 25 anos ao mesmo tempo. Entenderam agora a questão da um único elemento? Tem que ser bem definido, tem que ficar bem claro essa regra. Então, a cada aluno da turma é associado a sua idade e todo mundo tem uma idade e essa idade é bem definida. Não é possível que um aluno tenha duas idades, ok? Então, sempre que pensar nessa questão de função, esse exemplo ele clareia a nossa mente, ok? Um outro exemplo, esse já é um pouco mais sofisticado, mas ainda assim ainda é introdutório. Se a gente considerar o conjunto A para ser o planeta Terra. Então, o conjunto A, planeta Terra. Conjunto B, o conjunto dos números reais. Então, o domínio é o planeta Terra, o contradomínio, o conjunto dos números reais, e a relação que a cada ponto no planeta Terra eu vou associar um número real como sendo a sua temperatura. Cada ponto na Terra tem uma temperatura bem definida, então eu tenho aqui uma função. E veja só por que é função, por que a propriedade 3 funciona bem. Cada ponto da Terra é possível medir a temperatura. Não existe nenhum lugar que a gente não consiga medir a temperatura. Então, todos os pontos da Terra têm uma temperatura bem definida. E mais, cada ponto na Terra tem exatamente uma temperatura. Não é possível que, nesse exato momento, na sua casa esteja 15 graus e 35 ao mesmo tempo. Ok? Então, você tem uma temperatura bem definida. É nesse sentido que uma função, então, possui um domínio, um contradomínio e uma regra que associa cada elemento do domínio. Cada significa que todos têm que participar dessa relação. E um único elemento do contradomínio, e esse único é no sentido que não haja ambiguidade. Tem que ficar, cada elemento ali tem que só ter uma propriedade. Tá? Outra questão interessante. Quando eu digo que cada elemento tem um único, né, cada elemento X tem um único elemento bem definido no contradomínio, não significa que duas pessoas, por exemplo, no caso do exemplo 1, dois alunos da nossa turma pode ter a mesma idade. E é bem provável que isso aconteça. É bem provável que tenhamos dois alunos que tenham a mesma idade. Então, tem uma diferença entre cada elemento x está associado de maneira bem definida, um único elemento f de x. Tá? Mas agora é possível que dois elementos, né, tenham a mesma imagem. É possível que você e mais alguém da turma tenham a mesma idade. Então,
De fato, as funções que nós estamos interessadas são funções reais, são funções, né, onde o domínio A e o contradomínio B são subconjunto dos números reais, e nesse caso a gente chama de funções reais, tá? Então vamos considerar uma função f de A em B, onde A e B são subconjunto dos números reais, pode ser todos os números reais, ou pode ser só um subconjunto, pode ser um intervalo, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Domínio igual a R, o conjunto A como sendo o conjunto de todos os números reais, o conjunto B também como sendo todos os números reais. Então eu já disse quem é o domínio, disse quem é o contradomínio, então eu preciso... Pode ser o domínio igual ao contradomínio? Pode, vai acontecer bastante isso, tá? O domínio é os números reais e o contradomínio também é os números reais. E que regra que eu faço? Associar um número real a outro número real. Um número no domínio a um outro número no contradomínio. Nesse exemplo aqui, a regra que eu estou utilizando, estou definindo a função então como sendo f de x igual a 2 vezes x. Então a regra pega o elemento x e leva no dobro, 2 vezes x. Tá? Então, uma função, o domínio é os números reais, o contradomínio é os números reais e a regra f de x igual a 2x. Então leva o elemento x, 2 vezes x. É uma função, todo elemento dos números reais está participando. Para todo elemento dos números, todo número real x, né, para todo elemento do domínio, é bem definida essa regra, 2 vezes x. Todo número real eu posso fazer 2 vezes x, tá? 2 vezes ele. Então, é uma função bem definida. Vamos ver aqui algumas imagens, então, né? Então, por exemplo, x é igual a 0. Quem que é o f de 0? Quem que é a imagem do 0, né? Segundo essa regra aqui, né? Então, o f de 0, né? F de 0 é igual a 2 vezes 0. Então, estou substituindo no lugar do x o 0. Então, fica 2 vezes 0 igual a 0. Se x é igual a 2, f de 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. X é igual a menos 1. Então, a f de menos 1, né? A imagem de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. Ok? E de novo aqui, né, repetir, x é igual a 0, o f de 0 é igual a 2 vezes 0, que é igual a 0. Tá? Então, calculei alguns valores, né? Mas como x é um número real, o domínio é um número real, você pode calcular o valor dessa função para qualquer número real que seja interessante. Bom, para a gente entender melhor as funções, né, o comportamento das funções, de fato é isso que nós estamos interessados. Essa função geralmente vai representar algum fenômeno, alguma situação, e a gente está interessado em saber o que acontece, qual é o comportamento dessa função, né? Qual é o comportamento desse fenômeno que essa função representa. Então, para isso, existem dois elementos importantes que eu vou definir agora. Então, considera uma função, né, f de a em b. O primeiro conjunto que eu vou definir é a imagem da função. Então, a imagem da função é o valor da função calculado em todos os pontos. f de x tal que x pertencente a A. Então, eu vou considerar o conjunto formado por todos os valores da função, a função calculada em todos os pontos. f de x tal que x pertencente ao domínio. Então, esse daqui é o que nós chamamos de imagem da função e podemos usar a notação IM de f. Tá? Quando A e B são subconjunto dos números reais, nós definimos o gráfico da função. Então, o gráfico da função, aqui, então, podemos usar essa notação GF, né? Então, o gráfico da função f é o conjunto de todos os pares x, f de x, tal que x percorre o domínio. Então, eu vou formar os pares x e a sua imagem. E vou percorrer todo o domínio formando x e a imagem, isso vai ser o gráfico da função. Vai constituir um conjunto que chamamos de gráfico da função. Tá? Então, a observação aqui é que a imagem da função é um subconjunto do contradomínio. Tá? É o conjunto dos f de x, tal que x pertencente a A. Né? A função é uma função de A em B. Tá? E o gráfico da função é um subconjunto do plano cartesiano. Então, vamos relembrar agora o que é o plano cartesiano. Tá? O plano cartesiano é o conjunto de todos os pares x, y constituído de números reais. É comum
utilizar essa notação r elevado a 2, tá? Para o plano cartesiano. E a representação geométrica que a gente faz são duas retas perpendiculares. Então, a gente pensa duas retas reais, né? Uma perpendicular à outra, conforme está aqui nesse desenho. Então, aqui está uma reta, tá? Coloquei ela horizontal e coloquei a outra reta perpendicular. Perpendicular significa que elas estão assim, né? Expostas dessa maneira aqui, um ângulozinho de 90 graus, né? Tá? E esse eixo aqui, essa reta horizontal, nós chamamos de eixo X ou o eixo das abscissas, tá? Essa reta aqui vertical chamamos de eixo Y ou o eixo das ordenadas. E o encontro do eixo X com o eixo Y representamos como 0, 0 a origem. Então, qualquer ponto do plano aqui, né, desse sistema aqui, do plano cartesiano, é constituído de dois pares, uma abscissa e uma ordenada, um ponto X e um ponto Y. Então, eu marquei aqui alguns pontos, né? Então, por exemplo, eu marquei aqui o ponto que a abscissa é 1 e a ordenada é 1. Então, x, 1, 1, x é 1, y é 1. Marquei aqui, por exemplo, o ponto menos 2 e 3. Então, x é menos 2, o y é 3. Marquei aqui, por exemplo, o ponto menos 2 e 2. X é menos 2 e o y é menos 2. E eu acredito que você já viu esse conceito, né, anteriormente. Então, agora só está relembrando, né? Tá buscando aí na sua memória essa definição de plano cartesiano, tá? Então, duas retas reais perpendiculares e cada ponto desse plano possui uma abscissa no eixo X e uma ordenada no eixo Y. E o 0, 0 é a origem. Então, o plano cartesiano é o conjunto de todos os pares ordenados, constituído de números reais. E o gráfico da função vai morar nesse espaço aí, nesse plano. Então, voltando para o exemplo, né? A função f de r em r. Então, o domínio aqui é o conjunto dos números reais. O contradomínio é o conjunto dos números reais. Então, essa expressão aqui, né? Já me fala quem que é o domínio e quem que é o contradomínio. E eu preciso dizer quem é a regra. A regra é essa daqui que nós estávamos vendo, né? F de x igual a 2x. Pega o número real, multiplica ele por 2, considera o seu dobro, né? E como o plano é o conjunto dos pares x, y, né, a gente usa essa notação, então é comum também às vezes escrever f de x igual a 2y ou y igual a f de x, né, y igual a 2x, tá? Então os pares x, y, então o x é f de x, quando a gente tem uma função, podemos utilizar essa notação aqui, y igual a f de x, tá? Então a imagem dessa função, quem é? É o conjunto de todos os f de x, tal que x pertencente a R. É o conjunto de todos os 2x com x pertencente a R. Tá? Aqui eu vou pedir para você ter um pouco de paciência e abstrair, pensar um pouquinho e depois refletir que esse conjunto de fato é os números reais. Tá? Então, a imagem da função é todos os números reais. Todo mundo aqui nos números reais está associado a alguém no domínio. Tá? Então, a gente costuma falar que essa imagem aqui é a imagem, uma vez que é um subconjunto do contradomínio, né? E o contradomínio é o eixo que está, a gente representa como esse eixo do y que está em pé. E o domínio como o eixo do x tá deitado, entre aspas. Tá? Quem é o gráfico? O conjunto de todos os pontos x, 2x, tal que x pertencente a R. É uma reta passando pela origem, tá? Vai ficar mais claro a partir da próxima aula, quando a gente estudar a função afim. Mas uma maneira de ver isso é fazer alguns pontos. Por exemplo, então, quando x é igual a 1, 2 vezes 1 é 2. Então, a gente marca aqui o ponto 1, 2. Quando x é igual a 0, 2 vezes 0 é 0. Então, o 0, 0. Então, 1, 0, 0. Menos 1 fica menos 2. Então, a gente marca aqui esses pontos e, marcando alguns pontos, começa a entender que o gráfico dessa função é essa reta passando pela origem, tá? Então, y igual a 2x, f de x igual a 2x, a imagem é o conjunto dos números reais, e o gráfico é a reta passando pela origem. Nós vamos estudar com mais calma essa função aqui, as funções afim, a partir da próxima aula. Mais um exemplo para fixar as ideias. A função f de r em r, tá? Então, o domínio é os reais e o contradomínio também é os reais. A regra, né, a expressão da função é f de x igual ao módulo de x. Módulo de x,
nós discutimos na aula anterior que o módulo de x é sempre positivo, é o número x, positivo ou zero, é o número x se ele é positivo, é o número zero se ele é zero e é menos x se ele é negativo. Então o módulo de x nada mais é que olhar para o número ele mesmo se ele não for negativo e olhar para ele sem o sinal se ele for negativo, e se ele for o zero é o próprio zero. Então vamos fazer a expressão então y igual a f de x, podemos escrever então a notação y igual ao módulo de x. Então quem que é a imagem dessa função? A imagem dessa função é os f de x tal que x pertencente a r. Mas f de x é módulo de x. Então é o módulo de x tal que x pertencente a r. Só que o módulo ou ele é positivo ou ele é zero. Nunca é negativo. Então a imagem dessa função é o intervalo zero infinito. Vou pedir para você pensar um pouquinho nessa igualdade aqui. Então, olhando aqui para o eixo vertical, a imagem é essa parte aqui, semi-reta, zero infinito, no eixo y. E o gráfico da função é dado por esse desenho que está aqui. E a gente pode ver isso fazendo alguns pontos da função. Então, o módulo de 1 é 1. Então, aqui está o ponto 1, 1. Pertence ao gráfico. O 2 é 2. Está aqui 2, 2. 3 é 3. Então, todo mundo aqui em cima desse pedaço de reta aqui, né, dessa reta, dessa semi-reta aqui, tem abscissa x e ordenada x, tá? Agora, se você olhar para os números negativos, o 0 é 0, né? 0, 0, o módulo de 0 é 0, então ele passa aqui no 0, 0. Mas se você olhar, por exemplo, para o ponto menos 1, o módulo de menos 1 é 1. Então, a imagem do menos 1 é 1. A imagem do menos 2 é 2. A imagem do menos 3 é 3. Então, esse daqui é o gráfico da função módulo de x. Então, discutimos hoje a definição de função, mesmo que intuitiva. Definimos a noção de imagem e gráfico. Para isso, discutimos um pouquinho do plano cartesiano e vimos dois exemplos introdutórios. A partir da próxima aula, nós vamos estudar cada tipo de funções. Vamos estudar funções de diversos tipos, tá? Então, obrigado. Até a próxima aula.